Senhor Presidente da Junta, já nos consegue ouvir? Eu consigo, não sei se me estão a ouvir. Está perfeito, está perfeito. Então, sendo assim, podemos começar, podemos dar início à nossa entrevista. Desde já, quero agradecer a vossa presença nestas iniciativas da SIC, que são sempre muito importantes, e neste ano em que comemoramos os 125 anos, acho que é uma data que é para marcar. E, portanto, agradecer às pessoas que estão a assistir e principalmente a vós, aos três, por terem aceito o nosso convite e por perderem um bocadinho do vosso tempo também aqui connosco. Dizer também já, aproveito para dizer que todas as questões que tiverem ou comentários podem deixá-los no nosso Facebook, que vamos tentar mais tarde, no final da entrevista, responder e também partilhar com o painel esses comentários. Aproveitar também para divulgar que a SIC criou agora um canal do YouTube, onde vão ser colocados os nossos vídeos, os principais vídeos dos grandes eventos, e assim aproveito também para deixar a informação, podem ir ao nosso canal e seguir, e assim vão seguindo também o nosso trabalho, não só no Facebook, mas também no YouTube. E sem mais demoras, acho que podemos começar por apresentar o nosso painel. Começar pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Francisco Oliveira. Muito obrigada pela sua presença. O Sr. Presidente tem 56 anos, é natural da União de Freguesias Corus Fajar da Erra. Frequentou o curso superior de Engenharia de Segurança no Trabalho no Instituto Superior de Línguas e Administração e em setembro de 2013 foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Corus, cargo que ocupa até aos dias de hoje. Do seu vasto percurso, destaca-se ainda a presença no meio associativo em diversas associações, desde o caráter cultural ao caráter desportivo. O Sr. Presidente da União de Freguesias Corus Fajar da Erra, Nuno Azevedo, muito obrigada também pela sua presença. O Sr. Presidente tem 50 anos, é natural de São José de Alamerosa e residente em Corus. É licenciado em Engenharia Mecânica e Presidente da Junta da União de Freguesias Corus Fajar da Erra desde outubro de 2017. E por fim, mas não menos importante, a Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Célia Ramalho, também muito obrigada pela sua presença. Tem 52 anos, reside na União de Freguesias Corus Fajar da Erra, é licenciada em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Línguas e Administração de Santarém e pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, em Gestão Autárquica e em Património Cultural e Imaterial. Teve uma vasta experiência profissional, sobretudo no setor privado, antes de exercer qualquer cargo público, tendo sido eleita como vereadora da Câmara Municipal no mandato de 2009 a 2013. Penso que disse tudo correto. Alguma coisa que me tenha falhado, por favor, depois corrijam. E mais uma vez, obrigado aos três por terem aceitado o nosso convite. E se calhar podemos dar início com uma pergunta para o Sr. Presidente da Câmara. Começando por si, Sr. Presidente, o que é que representa a SIC para si e para o Concelho de Corus? Muito bem, antes de mais, boa noite. Queria cumprimentar a SIC e agradecer o convite para estar hoje presente aqui nesta entrevista e cumprimentar, obviamente, os restantes interlocutores deste painel, mas começava pela Raquel, porque a Raquel já percebi que, de facto, domina estas matérias, que não são tão fáceis quanto isso, uma vez que tem que conjugar aqui com outro conjunto de meios que estão a transmitir. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente da União de Freguesias de Corus Fajar da Erra, o engenheiro Azevedo, cumprimentar a vereadora da Cultura, a vereadora Célia Ramalho, e dizer que, obviamente, este mês de abril é um mês muito importante para o nosso concelho, por um conjunto variadíssimo de razões, mas desde logo porque a nossa Sociedade de Gestão Coruscense comemora os 125 anos e, portanto, é uma data redonda e a Sociedade de Gestão Coruscense é uma das associações mais antigas do nosso concelho, isto é, aquela que maior longevidade tem e, portanto, reflete aquilo que é a importância que tem para todos nós. As filarmónicas têm uma história vastíssima ao longo do seu percurso, mas eu destacaria aquilo que é, no fundo, mais importante, ou que eu considero mais importante, que, no fundo, tem a ver com a formação de pessoas, a formação não só naquilo que é o contexto musical, mas também a formação humana. Não nos podemos esquecer que, de facto, as sociedades filarmónicas surgiram num período que, de certa forma,
veio criar aqui preencher algum espaço em termos daquela que eram as pessoas que tinham mais alguma formação e alguma literacia e que permitiam fazer essa aprendizagem da música, porque elas nasceram num seio mais urbano, nós estamos no mundo rural, mas obviamente há sempre uma centralidade e mais uma urbanidade, e portanto as filarmónicas vieram preencher esse espaço com pessoas que de facto tinham mais essa capacidade, que já sabiam ler, que já sabiam escrever. E ao longo do tempo vieram a participar num conjunto de iniciativas, de eventos, ou criados por si, ou a participar naquilo que era a vida das comunidades, desde logo os elementos festivos e as festas que se realizam não só no nosso concelho, mas também nos concelhos limítrofes. É importante nós não dissociarmos, porque está intrinsecamente ligado às sociedades de instrução musicais, à tauromaquia e a participação que tem nas tauromaquias, e nós somos um concelho aficionado e um concelho com tradições tauromáquicas. Claramente que a Sociedade de Instrução Cruzense faz parte, digamos assim, da nossa Monumental de Cruz, mas não só, acompanhando também os nossos forcados, acompanhando no campo pequeno, acompanhando as diversas participações que tem. E, portanto, eu diria que a SIC, que é para todos nós conhecida com esta abreviatura, era também uma abreviatura para fugir a digamos que, alguma procura em termos de regimes políticos, porque era preciso também criar uma denominação que fosse, digamos que aceite sem ser alvo de perseguição. E, portanto, dizer que a SIC é muito importante neste contexto cultural, porque neste momento abraça um conjunto de projetos, e desde logo projetos de formação para os nossos jovens, num concelho que tem, de facto, carências em algumas áreas, nomeadamente na componente da cultura. A Sociedade de Instrução Cruzense sempre conseguiu abraçar, digamos assim, essa componente da formação e agregar familiarmente. E é um agrado. Agora, infelizmente, estamos neste período que não nos podemos nem cumprimentar, nem abraçar, nem ver, mas é um agrado sempre que nós estamos presentes junto com os elementos da Sociedade de Instrução Cruzense e ver a ligação que existe entre eles, a ligação familiar até, que acaba por ser transversal não só aos músicos, mas também às suas famílias, e portanto a Sociedade de Instrução Cruzense está muito ligada ao nosso concelho, à história do nosso concelho, às nossas gentes, e eu acho que não conheço ninguém que não se reflita um carinho muito grande pela Sociedade de Instrução Cruzense. E, portanto, claramente que ela está ligada durante este percurso dos 125 anos e continuará ligada para todo o sempre. Oxalá consigamos agregar mais músicos, mais pessoas e ter, de facto, esta capacidade de utilizar também estas novas ferramentas que são colocadas ao nosso dispor. E já percebi, a Raquel há pouco acabou de dizer que já tem um canal no YouTube e, portanto, é preciso também ao longo dos tempos as sociedades de instrução foram-se modernizando e foram encontrando novas formas de chegar às pessoas. É óbvio que agora temos que partir para aquilo que é mais acessível às pessoas e, de facto, as redes sociais, estas componentes, digamos que online, são aquelas que chegam mais facilmente à casa das pessoas e, portanto, também dar os parabéns por essa iniciativa. E para já, acho que já falei muito, não queria também tirar muito daquilo que os meus colegas de painel terão por dizer no âmbito desta questão que eventualmente irá colocar também. Não há problema, agradecemos desde já as suas palavras, Sr. Presidente da Câmara. É sempre muito bom ver que deixamos a nossa marca e realmente somos conhecidos não apenas por fazer música, mas também por aquilo, pelas pessoas e pelo aquilo que podemos passar à comunidade, e isso é muito importante. Senhora Vereadora, passo a palavra para si. Como vê o contributo desta coletividade para o desenvolvimento cultural das gentes de Coruche? Ora, boa noite a todos e, em primeiro lugar, começar por agradecer também o convite para estar aqui presente e saudar os presentes, no caso o Sr. Presidente da Câmara Francisco Oliveira, o Sr. Presidente da União de Freguesias Nuno Azevedo e muito em particular a Raquel, dar os parabéns também por esta coragem e na pessoa dela cumprimentar a todos aqueles que são a direção da SIC, os que foram também, fizeram parte desta grande associação enquanto sociedade recreativa, e aos músicos e às suas famílias também. Muito bem representados aqui por uma jovem, sinal de longevidade. E era exatamente esta mensagem. Claro que o Sr. Presidente da Câmara acabou por ilustrar exatamente essa componente daquilo que é a responsabilidade e a formação, e é exatamente isto, na formação de ouvido, mas sobretudo na formação cívica e na formação de música,
eu ia dizer esta associação, mas não é associação. E com isto defino aquilo que é para nós todos a Sociedade de Instrução Crescense. A Sociedade de Instrução Crescense é uma instituição, porque é centenária, porque está em continuidade, sempre presente e sempre a formar pessoas e sempre a formar cultura na nossa sociedade de Coruche. E, portanto, desde há mais de 100 anos a acompanhar todas as mudanças sociais, económicas, políticas, comunitárias da nossa vida, é por demais importante para todos nós. Muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras. E sendo assim, passo também a palavra ao Sr. Presidente da União de Freguesias e pergunto-lhe como é que enquadra o papel da SIC na União de Freguesias e qual é a sua relevância. Boa noite a todos, antes de mais, boa noite à Raquel, e através da Raquel agradecer o convite à Sociedade de Instrução Crescense para estar presente aqui neste painel, que pretende assinalar o aniversário da Sociedade de Instrução Crescense, os 125 anos, de facto, dar os parabéns a todos, aos atuais e anteriores dirigentes da Sociedade de Instrução Crescense, a todos os músicos e todos aqueles que de algum modo pertenceram a esta associação com esta idade, que já passou por diversas gerações, naturalmente, se considerarmos que uma geração terá por volta de 25 anos, já são pelo menos 5 gerações, o que é considerável, e será porventura, quase garantidamente, a associação mais antiga do nosso concelho. De facto, a Sociedade de Instrução Crescense, à semelhança daquilo que foi dito, tanto pelo Sr. Presidente da Câmara quanto pela Sra. Vereadora, representa muito, tanto para a freguesia quanto para o concelho, conforme foi aqui falado. Desde que exerce estas funções, desde 2017, tivemos a oportunidade de ter alguns eventos com participação da Sociedade de Instrução Crescense. Recordo-me de alguns concertos de Natal que realizámos. Fizemos o primeiro com a Sociedade de Instrução Crescense na freguesia da Erra e, enfim, havia pessoas que entendiam que talvez não fosse a mais adequada a Sociedade de Instrução Crescense com o concerto de Natal. Bem, eu já sabia que à partida não seria um risco, porque já conhecia os vossos espetáculos, os vossos concertos de Natal, e quem teve a oportunidade de ver, de facto, acabou por constatar isso mesmo, que realmente a Sociedade de Instrução Crescense tem no vosso cartaz várias ofertas, quer para animar aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse, as atividades taurinas, quer para animar os festejos que acontecem cá na nossa freguesia, na União de Freguesias, quer as cerimónias mais significativas, também a assinalar datas, tocando o hino ou qualquer outro tema adequado ao evento. De facto, posteriormente tivemos também um concerto de Natal um pouco diferente, dado também ser um espaço diferente e que a Sociedade de Instrução Crescense soube adaptar àquele espaço e aproveitar, também com bastante agrado, que foi também na freguesia da Fajarda, e foi esse, de facto, o último espetáculo que tivemos com a Sociedade de Instrução Crescense. É com bastante agrado, efetivamente, que nós temos uma associação com estas características e com esta idade na União de Freguesias. É um marco, ou é uma associação identitária da própria freguesia e do próprio concelho. Julgo que a grande maioria dos concelhos tem uma filarmónica, talvez não todos, mas alguns outros terão eventualmente até mais que uma, mas é de facto uma da identidade do concelho e das freguesias estas filarmónicas. E nós, naturalmente, nos honra bastante ter a Sociedade de Instrução Crescense como associação com esta idade e mostrar esta jovialidade, sinal que está para continuar. Era o que tinha a dizer por agora. Muito obrigada. Sim, realmente, tanto nós, os mais novos, como os próprios professores da Escola de Música tentam cativar e manter esse bichinho nos alunos para que a SIC possa continuar e essa malta jovem fique e que queira continuar como nós. Como já referiram, a SIC é uma instituição centenária, a mais antiga do nosso concelho, e têm sido várias as iniciativas e os projetos que têm sido desenvolvidos nos últimos anos. Agora perguntava ao Sr. Presidente da Câmara qual foi a iniciativa que a SIC fez que mais o marcou. Agora o microfone, que estava desligado para não perturbar. Olha, Raquel, a SIC surpreende-nos sempre, desde as comemorações dos seus aniversários, onde consegue
de facto agregar um conjunto de músicos, não só da SIC, mas em parcerias com outras cidades de São Crescense, e de facto surpreender-nos. Mas eu diria que um dos espetáculos que foi feito no Salão Paroquial da Igreja Matriz, onde se conseguiu conjugar a música com o cinema, e de facto foi extraordinário, ou seja, fazer este salto, digamos assim, foi um salto quantitativo, qualitativo e também tecnológico, onde nós percebemos que era possível uma sociedade de instrução crescense, ou uma sociedade de instrução, que de certa forma tem um conjunto de músicos e de instrumentos que estão mais formatados, digamos, para aquilo que são espaços públicos e espaços de concerto ao ar livre, conseguiu conjugar de facto a música com o cinema e foi extraordinário. Nós podermos perceber a passagem dos temas musicais dos filmes, depois com a projeção das imagens e com o acompanhamento dos músicos, e portanto eu diria que esse foi um dos concertos mais marcantes. É óbvio que tivemos a oportunidade de ver outros concertos por parte da SIC, que também nos marcaram, e também eu estava-me a recordar de um que foi feito também no espaço multiusos da antiga central de caminhonagem, também um concerto que foi realizado aí, também muito marcante e que eu gostei muito, mas eu destacaria este. Porquê? Porque houve de facto uma coragem muito grande e houve um arrojo da vossa parte, da parte dos músicos, da parte do maestro, em poder fazer esta conjugação. Bem sei que também se aventuram pelo fado, nas parcerias que fazem com algumas fadistas, nomeadamente a nossa Ana Roque, também no trabalho que tem feito com a SIC. Ana Roque, porque digo que é nossa, porque é crescense, e digo que é nossa, porque é uma música também formada na Sociedade de São Crescense. Portanto, conheço de perto o trajeto e por isso tenho a vontade de o dizer desta forma. E, portanto, eu diria que, de facto, ao longo deste tempo, vocês conseguiram estar próximos das pessoas, dos músicos também, porque os músicos, presumo eu, não sendo músico, mas que gostam também de novas experiências e de novas realizações, e esta aventura, de certa forma, o maestro e a direção vos permitem, também vos dá gozo, porque são coisas novas, são coisas diferentes, e são coisas que acabam por atravessar também estas ferramentas tecnológicas, e que é importante nós demonstrarmos que, de facto, as sociedades de instrução não são, digamos que, coisas antigas ou coisas do passado, nada disso, são de facto são músicos que fazem uma aprendizagem, e que essa aprendizagem, que essa formação lhes permite depois conjugar com outras áreas, seja áreas musicais, seja as áreas do canto, seja áreas do cinema, seja áreas do teatro, e portanto da SIC já saíram muitas pessoas que seguiram a carreira musical em termos individuais, e portanto isso é de facto salutar. Significa que a formação que tomaram na Escola de Música da Cidade de São Crescense foi muito importante para a sua formação enquanto profissionais, e ainda hoje utilizam esse saber e esse conhecimento para a sua vida profissional. Portanto, mas a pergunta foi simples, eu já me estou a alongar muito, mas foram de facto esses dois espetáculos, sendo que esse foi o mais marcante, do Salão Paroquial. Obrigada, Sr. Presidente. Passo também a pergunta para a Sra. Vereadora e acrescento também como é que encaram este tipo de iniciativas por parte das instituições do nosso Conselho, assim como o Sr. Presidente referiu, mais arrojadas, diferentes do que é o habitual? Muito obrigada por essa pergunta. Eu quase que podia dizer que faço das palavras do Sr. Presidente as minhas, porque estava exatamente a projetar nas palavras dele aquela sensação que nós tivemos durante esse concerto, em que nós víamos as imagens em cinema e quase conseguíamos pensar que estávamos a ouvir a própria música daquele filme, como se fosse ali que o filme estivesse a passar-se, porque a banda passava-nos exatamente a sensação de que aquela banda sonora era interpretada pela SIC e aquilo era um trabalho original. De facto, esse trabalho foi extraordinário, é inesquecível, mas de lá para cá, tanto antes quanto depois, outros trabalhos foram igualmente surpreendentes. Depois, creio que foi no ano a seguir, também foi feito um trabalho, também com tela, mas para
para filmes infantis, e foi igualmente surpreendente. E o último, creio que foi o último que nós tivemos a possibilidade de ver, no fundo pretendia transmitir aqui uma consciência ambiental e as questões da sustentabilidade, a água, e portanto eu diria que todos os trabalhos que a SIC tem feito nos surpreendem sempre, e isso é que é mesmo o mais interessante, o mais positivo. Sempre que sou abordada pelo Presidente Alexandre, pelo Maestro Carlos Silva, já sei que vem dali qualquer coisa de genial, e é sempre um desafio muito interessante e uma grande honra poder acompanhar. Portanto, nós estamos sempre à espera daquilo que será o vosso próximo projeto, e tem sido de facto uma honra podermos acompanhar-vos nessa interpretação da música e dos tempos que nós agora vivemos. Obrigada, senhora vereadora. De facto, às vezes são desafios tão grandes que até nós músicos ficamos a pensar se nós vamos ser capazes de meter aquele projeto em pé, mas é óbvio que sem a ajuda do maestro e do senhor Alexandre, nada disto seria possível. Passo então a palavra para o senhor presidente da União de Freguesias e aproveito para perguntar qual foi a iniciativa que mais o marcou nestes anos que está como acompanhar o trabalho da SIC mais de perto. Estava a falar com o microfone desligado. Falando dos espetáculos que realmente em que a União de Freguesias participou, foram esses concertos de Natal que há pouco referi, sendo que um dos quais foram exatamente o modelo em que o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador acabaram de falar. Realmente foram extraordinários. Sobretudo, o que eu queria realçar é, de facto, a versatilidade da sociedade de São Crescense e de todo o grupo em se adaptarem aos diferentes contextos. Porque já foi referido aqui que, quer na animação taurina, quer em contexto de culto, no caso das procissões, nesse tipo de atividades, ou até inclusive nos expeditórios, que sabemos que são feitos aqui na União de Freguesias, a acompanhar também os expeditórios. Mas depois, neste tipo de espetáculos, como nós tivemos a oportunidade de assistir nestes concertos de Natal, em que dá a impressão que toda a gente se transforma, acabam por se engalanar, porque no fundo querem enaltecer aquele momento e têm-no feito e bem feito, porque toda a gente fica a ganhar e é com agrado que todos saem no fim do espetáculo depois de assistir a esses concertos que a SIC nos brinda, de facto, quer a acompanhar estes vídeos que já foram aqui referidos, quer no tipo de musical, mesmo sem esses vídeos. E, de facto, essa versatilidade da SIC e essa forma de se adaptar aos diferentes contextos é, para mim, aquilo que eu entendo que seja de mais relevante, conjuntamente com aquilo que é o padrão da SIC, que é, de facto, a qualidade dos instrumentistas e a forma como apresentam, de facto, as peças e que depois também, ao longo do espetáculo, conseguem repetir e adaptar-se àquilo que é o agrado do público que está a assistir. E isso, para mim, é fantástico. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora deixo então uma pergunta para os três. Uma vez que também fazem parte do nosso público e uma vez que já nos deram esse feedback tão positivo de conseguirmos surpreender, gostaríamos de saber que outras iniciativas é que gostariam de ver por parte da SIC. Não sei se a senhora vereadora quer começar agora. Posso começar, sim. De certo modo, até já nem é completamente novo. Eu sei que é um desafio, que a SIC também já pensou. Gostaria muito de podermos perceber aquilo que possam ser fusões musicais e de géneros, e fazer aqui um arranjo, uma mistura em que pudéssemos ter etnografia e que pudéssemos ter a Sociedade de Instrução Crescense com uma fusão de géneros, experimentando determinada música, determinada performance de um modo e depois configurando tudo a seguir com a banda da Sociedade de Instrução Crescense. E este pode ser um desafio que podemos realizar.
Muito obrigada. Senhor Presidente da Câmara, pode continuar? Estava à espera da ordem para ligar a Peço imensa microfone. desculpa. Não tem problema, Raquel. Ora bem, é óbvio que, acima de tudo, aquilo que eu gostaria era que nós pudéssemos ouvir e ver a nossa sociedade São Crescense, quer agora, por exemplo, nas comemorações do 25 de Abril, que são já na próxima semana, onde nos brindavam sempre com a sua presença e com o toque do hino nacional nas cerimónias do 25 de Abril, ou noutros eventos, quando nós poderíamos ter esta liberdade de estar juntos e de estar próximos. Infelizmente isso agora não é possível. E é isso que eu desejo, que eu anseio com maior força e com maior vontade, é que dentro de em breve, quer vocês, as cidades de São Crescense, os músicos, a família dos músicos, a direção, todos nós possamos de facto reencontrar-nos. A música, seja ela agregada a temas de cinema, seja agregada a temas musicais, seja digamos que os arranjos que vocês fazem direcionados para as redes sociais, onde cada um toca na sua casa e todos nós podemos ouvir, tudo isso é maravilhoso e é magnífico e é salutar que vocês o façam. Agora, de facto, nós precisamos de mais, não é? Precisamos e nós que somos ribatejanos, que temos os afetos sempre presentes, ou seja, quando nos cumprimentamos, não nos cumprimentamos só com o bom dia, com o boa tarde, ou com o sorriso, ou é com o aperto de mão, ou é com o abraço. Precisamos desses afetos, precisamos dessa proximidade. E, portanto, no fundo é isso que eu desejo, não é? Que vocês continuem a fazer o vosso trabalho com o arrojo e com a coragem de, às vezes, romper determinadas estruturas ou determinadas formatações que estão feitas por algumas associações ou por alguns géneros musicais, continuam com essa capacidade e com essa coragem de quebrar essas barreiras e quebrar essas fronteiras que nós, aqueles que somos o vosso público, estamos cá para vos apoiar, para vos aplaudir e para, digamos que, saudar tudo aquilo que vocês tenham coragem de fazer para nos brindar. Obrigada. Também nós já temos muitas saudades, não só de estar todos juntos, mas também de poder atuar e de poder estar em frente ao nosso público e é muito bom, também temos muitas saudades. Passo a palavra ao Senhor Presidente da Junta. Bem, para achar aqui o que é que vocês podem fazer mais, além daquilo que já fazem, de facto, neste período podem fazer tudo, não é? Precisamos de tudo do que vocês fazem neste momento. Se bem que se compreende que o vosso problema não é só o público estar junto, vocês próprios precisam estar juntos e é logo desde logo uma dificuldade. Ainda há pouco, antes de vir para aqui, acabei de ver uma notícia exatamente sobre um concerto que está a ser organizado na Casa da Música no Porto e exatamente com essa dificuldade. Tem que reduzir o número de músicos, os músicos dos instrumentos de sopro têm que estar mais afastados porque não podem usar máscara, enfim. A própria estrutura da banda é uma dificuldade nestes tempos. Efetivamente, pode sempre fazer mais e fazer coisas diferentes. Nós aqui, com o território que temos desta União de Freguesias, naturalmente que a banda tem a sua sede, tem as suas instalações, mas também pode descentralizar um bocadinho, se entenderem de facto fazer alguns ensaios descentralizados. Nas outras localidades temos algumas instalações onde isso pode acontecer e naturalmente que a população local os vai acolher com extremo agrado. Podem até naturalmente participar nesses ensaios e vão ver que realmente vale a pena, porque não aparecendo só para os concertos, mas também nos ensaios, isso a mim também naturalmente que agradava ver a banda também a fazer alguns ensaios, pronto, não vou dizer nas outras freguesias, mas pelo menos aqui na União de Freguesias, em outros locais. Fica o desafio, naturalmente, alguma coisa que nós possamos também participar, estamos naturalmente dispostos a isso. Muito obrigada, fica o desafio. Penso que tanto o maestro como o presidente da Sociedade de São Crescense estão a ver-nos e a ouvir-nos, fica o desafio para eles. Vamos continuar e sabemos que tanto a Câmara Municipal de Cruz como a Junta de Freguesia têm sido importantes parceiros para a realização de todos estes projetos. E começo por perguntar à senhora vereadora, para além dos apoios monetários, que outras formas é que a Câmara Municipal apoia as coletividades como a SIC?
Em primeiro lugar, eu gostaria de referir que o principal apoio é o respeito, é a compreensão, é o entendimento que nós temos tido sempre, e esse não é mensurável, é apenas aquilo que se pode sentir e perceber do trabalho que tem sido feito nos últimos anos, que é aquilo que eu posso testemunhar, e este parece-me ser o principal apoio. Agora, este apoio é exatamente nos dois sentidos, quer no da Câmara e das pessoas que compõem os quadros técnicos da Câmara, quanto do inverso. Sempre que nós também pedimos apoio à SIC, esse apoio é-nos concedido integralmente, com todo o respeito. E, portanto, se não estivermos a falar de subsídios monetários, este é o que eu queria destacar desde já. É o entendimento, é o respeito, é a consideração que tem havido. Este capital é sem dúvida nenhuma, o melhor de todos. De qualquer modo, se nós estivermos a referir-nos a outro tipo de apoios, naturalmente que para poder ter em linha de conta aquilo que possam ser as atividades de programação das associações, é sempre necessário que a Câmara Municipal, as estruturas, com certeza que o Sr. Presidente da União de Freguesias dirá o mesmo, existe um apoio que é logístico, que tem que ser colocado. De outro modo, naturalmente, que as associações não têm estruturas, nem materiais nem humanas, para poder muitas vezes colocar as atividades conforme as planeiam, e então é necessário que, para que se consiga executar, que entrem então estes apoios públicos. Mas durante o ano, eu preferia dizer assim, e já foi aqui referido, desde as comemorações de Abril, corre o ano todo, as festas do Castelo todos os dias, das festas do Castelo até chegar o Natal, há um apoio, eu diria, que é diário, entre as associações e entre as autarquias, e neste caso esta em concreto. E ainda bem que assim é. Obrigada. E coloco-lhe uma questão um pouco mais desafiadora. E sabendo que há alguns jovens do concelho que gostavam de seguir as artes como profissão, nomeadamente a música, e na Sociedade de São Crescense temos alguns casos destes, como é que a senhora vereadora acha que se pode estimular a aprendizagem das artes no concelho de Cruz, nomeadamente a música? Naturalmente que isso tem que ser através da formação, e a Sociedade de Instrução Crescense faz isto muito bem. Ainda não tínhamos ressalvado essa questão, falo de forma gratuita. E tem sido sempre assim, e portanto tem que ser através das escolas de música. Hoje em dia tem que ser assim, ou deve ser assim, porque uma coisa é nós aprendermos música de forma autónoma e outra coisa é utilizando naturalmente aquilo que são as competências técnicas. Portanto, eu diria que sempre que alguém tem esta vocação, ela depois requer técnica, e para requerer técnica tem sempre que ser pelas mãos das estruturas locais, neste caso as escolas de música existentes. E depois, enfim, sob proposta das respectivas associações, é por aí fora, sempre, mas sempre através de uma escola de música. Se quisermos, e temos bons exemplos, ainda não foi aqui referido, mas o Luís Estudante é um destes casos, que tem vindo a fazer o seu trajeto exatamente desta forma, mas sempre com este berço da Sociedade de Instrução Crescense. E agora começam também a surgir outras escolas, e ainda bem que é assim, porque é sinal de evolução para outro tipo de instrumentos, e é assim que tem que ser o caminho. Muito obrigada. Passando agora para o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, em que consiste estes apoios que a Junta disponibiliza à SIC? Bem, eu vou já fazer a minha quarta parte de culpa. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu não consigo ajudar. Muito boa vontade que tenha, não consigo. Não sei campainhas de porta, todo esse tipo, pouco mais. Naturalmente que o nosso principal apoio é um apoio monetário e pontualmente algum apoio logístico, sempre que nos é solicitado, e estamos aqui próximo, conforme estamos próximos das outras associações. Temos, de facto, aqui um programa de apoio ao associativismo, onde estão inscritas cerca de 40 associações, aqui na União de Freguesias, uma das quais, a
a sociedade de instrução crescense, e é sobretudo através desse apoio que nós prestamos à sociedade de instrução crescense, conforme prestamos às outras associações, para além, naturalmente, dos contratos que fazemos para esses espetáculos que já foram referidos aqui, mas de facto é sobretudo por aí. Muito obrigada. Na entrevista que dinamizámos na semana passada, foi levantada a questão da tão necessária sala de espetáculos que Cruz merecia e da forma de acolher outras iniciativas, não só da SIC, mas de outras associações de caráter cultural. E eu pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se também sente essa necessidade da criação de um espaço cultural com as condições necessárias para este tipo de atividades. E se já existe algum projeto ou local para essa sala? E se sim, se já existe alguma data prevista, alguma coisa? Olha, Raquel, a questão das datas é mais complicado, porque se dependesse da nossa vontade e do nosso querer, já estava feito há muito tempo, porque, sinceramente, é uma das carências que o nosso concelho tem, é de facto um espaço cultural, um centro cultural que possa disponibilizar não só uma sala de espetáculos, mas também um espaço de platô onde não só a Sociedade de Instrução Crescense, mas outras associações que trabalham as artes culturais possam, de facto, artes dramáticas e outras, possam ensaiar, possam apresentar os seus espetáculos. De facto, nós temos a nível do desporto, parece-me, e entendo eu que sim, áreas desportivas e complexos desportivos que, de certa forma, correspondem àquilo que são as necessidades do concelho, não só na sede de freguesia, mas também em algumas freguesias, e de facto a componente cultural é uma lacuna que nós temos no sentido de podermos dar resposta às associações e às coletividades que têm estas práticas e, portanto, e não só para as associações, também para o público, ou seja, a cultura não nasce connosco, aprende-se, se nós não podemos ter, digamos que, uma sociedade que viva e que possa ingressar por áreas musicais ou artísticas, se não as observar, se não as frequentar e se não se sentir intimamente ligado com elas. E, portanto, tudo isto tem a ver com a nossa formação e com a nossa proximidade. E há pouco colocavas a questão relativamente, digamos que à aprendizagem e ao interesse que os jovens podem ter por estas áreas. Esse interesse ou é de facto incutido pelos pais, pelos encarregados de educação, ou porque há alguma relação, ou de familiar, ou num contexto próximo, de facto, com as áreas musicais e acabam por ter esse interesse. Mas se a comunidade, se a sociedade tiver este tipo de oferta em termos de assistir a espetáculos, oferta em termos de qualificação de espaços, claramente que sim, que as pessoas mais facilmente e em maior número, com certeza, aderem não só à SIC, mas também a outras associações que trabalham as artes, quer a nível da música, quer a outros níveis. E, portanto, dizer que o espaço da antiga central de caminhonagem, o que nós designamos de espaço multiusos, estamos a desenvolver um projeto para toda aquela zona, para que aí se possa conceber de facto um espaço de espetáculos, um espaço onde possamos ter cerca de 350 a 400 lugares que as pessoas possam assistir condignamente um espetáculo, seja ele de teatro, seja musical, seja de cinema, seja de que área for, mas com as devidas condições, não só de acessibilidade, mas de comodidade e condições para, de facto, para os artistas. Ou seja, nós temos 3 auditórios, mas eles não têm platô suficiente para que se possa atuar, ou seja, para que uma banda possa estar em cima de um palco, por exemplo, no auditório do Pavilhão Gimnodesportivo, ou no auditório do Observatório, ou no auditório do Museu Municipal, do auditório José Labaredas. E, portanto, falta-nos, de facto, ter esse espaço de platô para que permita a realização destes eventos culturais. Estamos a trabalhar no projeto, como eu disse, e já passou, de facto, há algum tempo, isto porque residiu em nós a expectativa de podermos construir num espaço diferente, e o espaço eu posso partilhar convosco e com quem está a ouvir. O espaço era o Campo Horta da Nora e andámos algum tempo iludidos na possibilidade de adquirir os terrenos do Horta da Nora, porque são terrenos de facto que estão ali expectantes, e continuo a entender que ficaria muito bem um centro cultural em todo aquele espaço, uma área envolvente de estacionamento, área verde, jardim, naquele quarteirão vinha claramente criar atratividade e centralidade a esta zona da nossa vila, mas não foi possível negociar com o proprietário, ou seja, possível era, se nós tivéssemos 3 milhões para dar para o terreno,
era possível, é só uma questão de números, não é? Pronto, mas de facto não foi possível chegarmos a entendimento. Depois de um longo namoro, houve de facto a rejeição e retomarmos a nossa aposta no espaço da central de caminhonagem para que aí conceber então o espaço que pretendemos, agregado a um espaço multiusos de funcionalidade, quer expositiva, quer de feira de atividades económicas. E, portanto, é essa a aposta que nós estamos a fazer e contamos durante este ano ter o projeto pronto para apresentar, porque ele também tem que ser discutido e avaliado por todos, ou seja, o projeto ou a intervenção não é uma intervenção da Câmara, é uma intervenção para o Conselho e, como tal, tem que ser apresentado aos crescentes, tem que ser apresentado à sociedade e àqueles que são, no fundo, a alma do nosso Conselho para também dar opinião, sejam elas boas, sejam más, mas a discussão faz-se de opinião boas e de opiniões más e, portanto, nós não sabemos tudo, eu pelo menos tenho a convicção e a humildade de dizer que não sei tudo e, portanto, estou sempre disposto a aprender e, portanto, no sentido de nós podermos corrigir em sede de projeto aquilo que sejam algumas anomalias ou algumas diferenças que possam ser encontradas. E, portanto, Raquel, eu conto que no próximo ano nós possamos dar início à empreitada, dar início a essas coisas todas. Portanto, mas volto a frisar, se dependesse do nosso querer e do teu também, que eu sei que a vossa vontade é muita também, obviamente que nós estalávamos os dedos e fazíamos uma magia e de um dia para o outro nós tínhamos o nosso centro cultural, que de facto é uma das grandes lacunas que nós temos, a par de outras componentes associadas à componente turística, que é um hotel para o nosso concelho, mas estamos a falar de cultura e de música e não de hotelaria e, portanto, fica este registro de que de facto vai ser ali e vamos apresentar o projeto durante este ano para ser posto à discussão pública. Muito obrigada. E acho que é muito importante também termos esse feedback e perceber que realmente existem pessoas a mexer nesses temas e que querem levar estes temas e estas situações para a frente. E pronto, para nós também é uma luzinha ao fundo do túnel sobre algo que para nós era muito importante realmente, para nós SIC, e que pronto, fica a informação. Senhor Presidente da Junta, pergunto-lhe sobre a sua opinião acerca da necessidade deste espaço, desta tal referida sala na Vila de Cruz, e também um pouco relacionado com o tal concerto de Natal que o Senhor Presidente já falou em 2019 e que tivemos a oportunidade de atuar no auditório da Fajarda, se considera que vale a pena investir nessa descentralização das várias atividades culturais do Concelho para apostar nas infraestruturas já existentes nas outras freguesias? Naturalmente que sim. De facto, penso que todos os presentes de junta partilham desta opinião. Naturalmente que todos queremos ter melhores condições e condições que permitam espetáculos condignos, quer da Sociedade de São Crescense, quer de outras associações ou até de outro tipo de atividades. De facto, em Coruche faz falta. Claro que faz falta, o Sr. Presidente acabou de dizer exatamente isso, é reconhecido por todos, um espaço que permita espetáculos com um ambiente diferente, naturalmente, mais adequado àquilo que deve ser um espetáculo, com outro conforto para quem assiste ao espetáculo, com qualidade de som, que muitas vezes não se consegue obter nas instalações que existem atualmente. Esse investimento terá que ser feito, naturalmente. É preciso requalificar alguns dos espaços que existem nas freguesias, também, é verdade. Também quem está nas freguesias merece ter um espetáculo próximo também das suas residências. Acho que sim, que a Sociedade de São Crescense, além de outras associações, os casos dos nossos folclóricos, estamos na área da cultura, ou outras, de facto, também devem estar presentes mais nas freguesias, e sendo que Coruche terá que, enfim, ter uma oferta em termos de instalações com uma dimensão à escala do Conselho, mas que nas freguesias também deve haver essa oferta à escala das freguesias, naturalmente. Obrigada. E aproveito para lhe perguntar também, uma vez que a União de Freguesias inclui 3 localidades do Concelho, como é que é gerir as necessidades culturais e de que forma as associações como a SIC contribuem para essa gestão nas três localidades? Sim, de facto, deste conjunto de associações que ainda há pouco referi, um conjunto de associações são de atividade cultural, os folclóricos, as cidades de São Crescense,
e outras que se dedicam de facto ao ensino de artes, culturas, no caso da ODAC. A gestão é feita pelas próprias associações, naturalmente, cabe-nos a nós dar o apoio, ter uma relação próxima com as associações, perceber das dificuldades, das necessidades, e é através daí que nós vamos dando o nosso contributo e estamos sempre disponíveis a acolher as iniciativas, a prestar apoio na realização de atividades que estas associações propõem fazer, e é por aí que nós fazemos, de facto, a gestão destas associações culturais, mas é sobretudo, e o mérito, naturalmente, é das direções e de quem está à frente destas associações e quem colabora nelas, de algum modo, não é? Muito obrigada. E não poderíamos deixar de falar desta situação da Covid-19 que tem afetado muito o setor da cultura e todas estas medidas de confinamento também, daquilo que já falámos, não apenas dos espetáculos, mas tudo isto de nos juntarmos para podermos ensaiar, de termos que manter as distâncias, tudo isto afetou muito o setor da cultura, não só a nível monetário, mas também a nível social. E queria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara de que forma é que a Câmara Municipal lidou com esta quebra no setor cultural. Olha, Raquel, é muito complicado para a comunidade, porque de facto a ausência de espetáculos, a ausência de cultura, mas o que eu acho mais gravoso e mais penalizador ainda é as associações que de facto têm grupos de trabalho, sejam eles na área musical, na área do teatro, na área das artes, não poderem de facto trabalhar, não poderem apresentar os seus trabalhos, não poderem ter o seu público. Acho de facto mais gravoso. É óbvio que naquilo que tem a ver com o nosso contributo para as associações e coletividades, ele não deixou de existir, ou seja, não obstante não haver atividade, nós mantivemos a atribuição de subsídios e ainda majorámos esses mesmos subsídios que atribuímos às atividades para aquilo que no fundo é a sua atividade, isto é um pleonasmo, mas é a verdade, ou seja, damos continuidade. Agora, a maior lacuna de facto é nós não podermos estar na rua, não podermos comunicar e não podermos trazer também alguns apontamentos de cultura que gostamos de trazer, quer nos eventos que fazemos ao longo do ano, e desde já tínhamos as comemorações do 25 de Abril, no dia 24, noite 24 para 25, costumávamos ter um espetáculo no pátio do Museu Municipal. A seguir vamos ter a componente dos Sabores do Touro Bravo também, onde a componente da cultura interagia com a gastronomia de forma muito próxima, muito direta, onde nós tínhamos também a presença e um apontamento da SIC através da charanga, que também fazia uma ronda pelos Sabores do Touro Bravo. Vamos ter o certame, mas de um formato diferente nos restaurantes, isto é, se puder ser, e deixa-me deixar esta salvaguarda, porque às vezes aquilo que se diz nem é sempre aquilo que acontece, porque isto muda de um dia para o outro, ou seja, hoje estamos bem e amanhã não sabemos como é que estamos, mas aquilo que está previsto é que possa acontecer um mês inteiro, o mês de maio, dedicado ao certame dos Sabores do Touro Bravo e que possamos levar a música aos restaurantes, ou seja, que todos os restaurantes aderentes a este projeto dos Sabores do Touro Bravo possam ter músicos residentes e músicos itinerantes, também para levar um bocadinho da cultura a quem está no restaurante, mas acima de tudo também para dar o gozo aos músicos que estão de facto sem trabalhar e sem sair e sem poder demonstrar, digamos que, a sua música e a sua arte. A seguir tínhamos também o evento associado à Feira de Atividades Económicas, que é a nossa FICOR, a Feira Internacional da Cortiça, que também a vamos fazer através destes meios, ou seja, também através de vídeos disponíveis na internet, conferências e outros, workshops, etc., webinars, mas tudo online, e portanto também tínhamos uma componente musical, tínhamos a componente do desfile de moda, enfim, e se eu for por aí adiante, tínhamos o triatlo, o aquatlo, as 24 horas de BTT, todos estes, o fim de semana da juventude também com música, e entraríamos nas festas do Castelo, e portanto eu diria que a nível cultural e de cultura popular, que também é disto que nós estamos a falar, porque as sociedades de São Crucense estão, digamos que, caracterizadas como cultura mais popular, ainda que, obviamente, do nível superior, tendo em conta o tipo de música a que estamos a falar, mas dizer que ao longo do ano nós tínhamos, de facto, um vasto cartaz de atividades nas quais ou das quais faziam parte sempre as componentes culturais. E, portanto, claramente isto perturba-nos muito, até porque
a cultura faz parte da nossa saúde psíquica e mental e, portanto, isto é, nós precisamos dessa arte e desta cultura para continuarmos com a nossa mente sã e equilibrada. E a vida é feita de equilíbrios e, portanto, neste momento falta-nos esse equilíbrio, que é o equilíbrio, de facto, do convívio, é o equilíbrio da socialização, mas também o equilíbrio de absorver cultura através da arte e através da música. Muito obrigada. Senhora Vereadora, enquanto Vereadora da Cultura, teve certamente contacto com diversas associações que enfrentaram algumas dificuldades durante este período. Como é que foi gerir essa realidade dessas associações e quais é que foram as iniciativas que essas várias associações desenvolveram para continuar ativas e vivas neste panorama da Covid-19? Uma das associações da cultura com quem tomei conhecimento em termos específicos é exatamente a Sociedade de Instrução Cruxense, começando por aí. Portanto, neste tempo, sabendo da dificuldade que existe, logo que foi possível encontrar um local provisório sem absoluta dignidade para a função necessária, porque quer em termos de acústica, quer em termos das acomodações para os músicos, naturalmente não seriam as melhores. Mas a nossa preocupação, aliás, a vossa preocupação e a nossa resposta foi no sentido de tentarmos encontrar sítios alternativos que ainda assim pudessem os músicos não interromper completamente os seus ensaios. E, portanto, isto é uma tristeza imensa, porque sabendo que se não ensaiam, acabam por descontinuar. Um dos motivos de grande tristeza de todas as associações de cultura é porque, na verdade, foram os primeiros a deixar de trabalhar, a deixar de ensaiar, a deixar de produzir, continuam a ser aqueles que ainda não estão a trabalhar. E nisto incluo, para além da Sociedade de Instrução Cruxense, todas as outras associações culturais e especificamente as da etnografia do nosso concelho e tantos outros, mas estas são aquelas que nós temos mais conhecimento. E, portanto, colocam-se aqui vários dilemas, sendo que aquilo que nós mais temos observado e conversado é os mais novos e os mais velhos. É porque esta descontinuidade pode provocar o afastamento. E no que diz respeito aos mais novos, aqueles que estavam a começar a aprender, a fazer as suas aprendizagens, neste caso na música, ou por exemplo nos ranchos folclóricos, naquilo que são as manifestações de música, de dança que estão ali associados, o desinteressarem-se pode significar que nunca mais voltam. Os mais velhos têm tido situações, ou têm-nos reportado situações de isolamento tal, pode acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, nós temos duas espécies de dilemas neste momento para gerir. É aquele que decorre da descontinuidade da técnica e tudo aquilo que não é ensaiado, não é produzido naturalmente, quando um dia acordarmos desta pandemia não está pronto a usar, quando a sociedade voltar a acordar para a necessidade da utilização das nossas associações culturais, de facto, não nos lembraremos que as pessoas não tiveram o tempo necessário juntas para poder trabalhar. E, portanto, vamos ter aqui um gap. O segundo, e que eu considero mais importante, é o trabalho que todos nós temos que fazer, que é ir fazendo aquele pressing para que as pessoas se mantenham ligadas à sua associação, às direções para que também saibam dos seus, e que, se não for possível em presença, pelo menos que seja feito online, que façamos todos juntos. Um bocadinho para que as pessoas continuem cá, porque no momento em que for possível atuar, é isso que nós queremos que aconteça, e portanto esta é a nossa principal dificuldade para gerir, e se mantivermos as pessoas cá, tudo o resto a seguir vai. Muito obrigada. Senhor Presidente da Junta, queríamos também saber quais são se tiveram alguns pedidos de apoio de algumas instituições e de que forma é que a Junta de Freguesia colocou os seus recursos à disposição das coletividades. De
facto, esta pandemia é transversal, não é? Afeta-nos a todos, todas as atividades. A atividade cultural tem sido subejamente falada e, de facto, tem sido muito prejudicada. A nós, dar-nos algum alento, de facto, a realidade da sociedade de São Crescense. Sabemos que a sociedade de São Crescense já ultrapassou uma pandemia. Portanto, pela idade que tem, já é a segunda pandemia que a sociedade de São Crescense ultrapassa, ou que irá ultrapassar. Portanto, dá-nos aqui algum alento. Mas realmente estamos preocupados com a situação. De facto, pela quebra de receitas que as associações têm tido em função de não terem tido atividade, causa-nos preocupação, e a nossa preocupação vai no sentido de algum modo, garantir aqui o apoio necessário, ou pelo menos aquilo possível, da parte da União de Freguesias, para que no pós-pandemia continuemos a ter as associações. Portanto, é esse o esforço, é essa a nossa preocupação, para que as associações mantenham a sua atividade ou voltem à sua atividade após a pandemia. Aquilo que a vereadora acabou de falar é, de facto, é uma preocupação acrescida, pelo facto dos participantes nestas associações poderem, de algum modo, sentir-se afastados, alguns dos quais optarem por não regressar. No entanto, é todo um trabalho que as associações têm que manter na sua atividade, enfim, extra atividade principal, que é assegurar que essas pessoas se mantenham ligadas, não é? De algum modo, portanto, e garantir, depois desta pandemia, que essas pessoas voltam e que fazem falta e que fazem parte das associações e que elas são importantes. Para nós é, de facto, uma preocupação e temos mantido esse contacto com as associações, principalmente aquelas que têm despesas fixas, que têm sedes próprias e, de algum modo, dentro daquilo que é possível, a União de Freguesias, temos prestado esse apoio. Muito obrigada. Então, eu agora passo a palavra à Leonor, que vai dizer-nos algumas das questões e dos comentários que foram feitos durante a nossa conversa. Muito boa noite. Então, eu sou a Leonor, também faço parte da Sociedade de Instrução Crescense. O meu trabalho aqui foi um bocadinho verificar os comentários e perceber qual é que é a dinamização desta iniciativa. Quero agradecer desde já aos 3 oradores e também à Raquel, porque tivemos então mais uma vez uma iniciativa com uma boa quota-parte de espectadores e também a quem está a assistir através dos seus dispositivos. Portanto, neste momento eu verifiquei 2 comentários que despertaram algumas questões. O primeiro comentário foi através então dessa perspectiva de descentralização, que foi várias vezes abordada durante esta nossa conversa. E então, nessa perspectiva de descentralização, um dos problemas maiores, pelo menos que nós tínhamos notado em termos da Sociedade de Instrução Crescense, que surgiram, foi efetivamente o problema de como levamos os nossos materiais e como é que transportamos tanto os músicos como os próprios instrumentos para essas mesmas localizações. E gostaria então de fazer a questão, direcionada então primeiramente ao Presidente da Junta, de como é que a Junta de Freguesias, abrangendo então estas 3 freguesias, pode efetivamente ajudar a SIC nesse sentido e como é que tem efetivamente ajudado no sentido da própria deslocação. Posso responder? Eu, pela parte que me toca, não vou falar para as outras freguesias, naturalmente, mas pela parte que me toca, estou inteiramente disponível para colaborar. Aliás, temos-lo feito, sempre que decorreram estes concertos, quer na freguesia da Erra, quer na freguesia da Fajarda, procedemos ao transporte dos instrumentos. Portanto, é algo que facilmente fazemos e estamos disponíveis para fazer sempre que necessário. Quanto ao transporte dos músicos, eu penso que eles têm transporte para se dirigirem para a Cruz e para as outras freguesias também, eles foram lá ter. Isso aí já não foi um transporte nosso. Penso que terão meios próprios para o fazer, acho eu. Agora, quanto ao material, naturalmente estamos dispostos a colaborar se for esse o entendimento da Sociedade de Instrução Crescense, naturalmente. Muito obrigada. Numa perspectiva, também foi abordado muito a questão das infraestruturas para efetivamente esses espetáculos tomarem lugar, reunindo condições específicas para este tipo de atividades. No entanto, também foi comentado e abordado nos comentários a questão das próprias infraestruturas para que essa magia aconteça, ou seja, as próprias sedes onde as aulas são dadas, onde efetivamente os ensaios têm ocorrido.
Nesse sentido, a senhora vereadora já deu então o seu testemunho no caso do Covid e fazia parte da minha questão. Muito obrigada, desde já. Então nós queríamos fazer essa questão de como é que é feita, como é que a Câmara Municipal, no caso, e então iria dirigir a minha questão para o Presidente da Câmara, como é que efetivamente a Câmara pode ter uma participação no melhoramento destas mesmas condições, destas salas e destas sedes destas instituições. Olha, Leonor e Raquel, nós temos ao longo do Conselho um conjunto de centros sociais. Alguns deles já têm de facto alguns anos, temos vindo a fazer a remodelação e a reestruturação desses centros sociais que existem, até porque as condições de construção não permitem, ou pelo menos têm algumas lacunas em termos técnicos para a realização de espetáculos musicais. Mas dizer que, por exemplo, a Freguesia da Branca tem um excelente espaço no centro social, onde se podem realizar, de facto, concertos, atividades, enfim, ou seja, um espaço grande e um espaço que foi remodelado e, portanto, tem todas as condições para isso. O Pescaínho, a Freguesia do Pescaínho tem uma excelente sala de espetáculos também, onde costumam ocorrer alguns festivais de folclore, outros eventos, peças de teatro, etc, etc. A Freguesia do Coço também, na Casa do Povo, tem de facto um espaço onde podem ocorrer espetáculos, quer sejam musicais, quer espetáculos de teatro, podem de facto ocorrer também nesta Freguesia do Coço. Percorrendo um bocadinho pelas freguesias todas, Santana do Mato tem um espaço de um centro social que se calhar é uma das maiores salas ao nível das freguesias do nosso concelho e, portanto, com uma sala de estar e de espetáculos muito grande, com um palco também com uma dimensão considerável, passando pela Lamarosa, que provavelmente neste momento é aquele que terá menores condições, mas que está a ser desenvolvido um projeto para reformular e, portanto, para reestruturar o Centro Social da Lamarosa. Ainda assim existe um Centro Social na Lamarosa que tem toda a centralidade para esse mesmo efeito. Na União de Freguesias, o Sr. Presidente já fez referência, a Fajarda tem de facto um auditório e para além do auditório tem também um centro social onde podem ocorrer espetáculos, onde se podem realizar concertos, eventos de teatro, peças artísticas, outros podem acontecer na Erra também, ainda que de menor dimensão, e provavelmente poderia, enfim, o espaço pode ser mais pequeno, mas tem também um espaço onde podem acontecer. Portanto, eu diria que, não sei se me esqueci de alguma freguesia, de alguma localidade que possa ter, a Azarveira também tem, o Rebocho tem um espaço também, um centro social, que vai agora a concurso no sentido de ser ampliado, remodelado, para ter mais condições, não só em termos de espaço de sala de espetáculos, mas também em termos de espaço de platô, portanto, espaço de palco. Portanto, ou seja, eu diria que o Concelho, a nível de espaços culturais e sociais, está muito bem servido. Obviamente que alguns precisam dessa reformulação ou dessa reestruturação para melhorar algumas das condições, mas está muito bem servido. Portanto, é preciso que haja aquilo que aconteceu na União de Freguesias, que é o contacto com a SIC, através dos senhores presidentes de junta, no sentido da SIC se poder deslocar. E a Câmara Municipal tem contribuído não só para essas deslocações, digamos que de maior proximidade, mas também para deslocações mais longe, não é? Por vezes os instrumentos não cabem no autocarro, quando o autocarro é mais pequenino, eu sei, pois a trompa não cabe dentro do autocarro, tem uma bagageira pequenina, temos que levar a trompa numa carrinha atrás, porque de facto não cabe lá dentro. Mas ok, nós já sabemos, é um autocarro maior para caber os instrumentos todos e, portanto, nós estamos disponíveis também para colaborar, porque era um roteiro, porque não, ficou o desafio, o roteiro da SIC pelas freguesias, assim que nós pudermos, de facto, estar juntos. Acho que era muito engraçado e era muito interessante. E tinha outra virtualidade, outra vantagem, que era os jovens que, de facto, têm algum interesse pela música, no sentido de serem, digamos que, atraídos para a Sociedade de Instrução Cruxense enquanto alunos. Acho que respondi à tua questão, Leonor. Sim, sim. Portanto, na minha última questão, eu gostaria então de dirigi-la à senhora vereadora. Então, a nossa última questão prende-se muito no futuro, ou seja, tendo em conta todos estes desafios que estas associações, muitas delas sem fins lucrativos, tiveram que enfrentar, como é que considera que será o futuro deste tipo de associações como a SIC, não só a nível local, mas também a nível nacional? Acha que irão continuar a vingar ou vão acabar por perder-se?
Ainda estou aqui a pensar muito bem, é uma excelente pergunta. Olá, Leonor, ainda não tínhamos conversado um bocadinho as duas, pois eu acho que está tudo em aberto e só depende de nós, todos nós, cada um de nós, porque as associações existem enquanto existir vontade, naturalmente, das pessoas para ser dirigente de uma associação hoje em dia. Trabalhar de forma voluntariosa, como vocês estão aqui a fazer para a Sociedade de Instrução Crescense. Hoje em dia não há assim tanta gente e, portanto, a quem nos está a ouvir e a vocês em particular, desde já que sejam muito felizes à frente da Sociedade de Instrução Crescense se for esse o vosso caminho. E se for assim, as associações velhinhas, como são a nossa SIC, terão uma longa vida. Agora, as associações têm que ter dirigentes que saibam naturalmente que os desafios que os esperam são, do ponto de vista da gestão associativa, têm alguns encargos, têm algumas chatices, isto tudo tem que ser cumprido. Depois, o desenvolver dos planos de atividades é outro tipo de trabalho. Tem sempre que haver uma grande colaboração e uma grande boa vontade entre todos. Se for assim, eu acredito naturalmente que as associações têm a longa vida. Precisamos muito delas, porque, e em particular as da cultura, são as associações da cultura que levam a vida, que levam o sabor da cultura, por exemplo, às nossas freguesias. Isso é estar vivo. E isto que eu estou a dizer é tão verdade que agora sentimos, ainda que ao pé de pessoas, sentimos sós. Porquê? Porque nos falta a cultura. E, portanto, está tudo dito, precisamos muito, muito de cultura, porque senão só sobrevivemos. E para isso são necessárias pessoas reunidas com o mesmo objetivo. E é isto. Quero agradecer então a resposta às questões aos três e o vosso testemunho durante toda a nossa conversa. Eu vou então despedir-me, a minha intervenção termina aqui e vou passar a palavra à Raquel para que possa então... Leonor, não te despeças ainda, desculpa lá interromper, só para dizer o seguinte, eu não aceito, não admito obviamente que nós possamos pensar que uma sociedade de instrução crescense como essa algum dia se possa extinguir, ou seja, há pouco o Sr. Presidente dizia aqui que já passou uma pandemia, irá passar uma segunda, e claramente que sim, portanto são 125 anos, estamos cá para fazer muitos mais anos, e convosco, com jovens como vocês, que mostram ao longo desta conversa neste painel um grande dinamismo e de facto uma grande capacidade de colocar questões muito pertinentes, não só para nós, mas para quem nos está a ouvir. Obviamente que isso é impensável, não é? Tudo dá chatice, a vereadora há pouco estava a dizer que é preciso as direções estarem preparadas para dar chatice, tudo dá chatice, não há nada na nossa vida que não dê chatice, e portanto nós estamos cá para enfrentar a chatice, encontrar soluções para a chatice e obviamente levar as coisas por diante, e portanto eu não admito que isso assim seja ou que alguma vez se possa pensar numa coisa dessas. Temos que contornar e obviar aquilo que são as dificuldades e hoje em dia de facto são muitas, mas é impensável nós podermos pensar numa coisa dessas. Fica este meu registro acerca da questão que achei pertinente e, portanto, não queria deixar de participar nela. Obrigada, Sr. Presidente. Acrescento também um comentário que o nosso maestro fez, que depois do Sr. Presidente da Câmara enumerar todos esses passos, o maestro Carlos Silva mencionou que já fizemos um ensaio em Santana do Mato. Portanto, foi algo que também tentámos e que já pensámos fazer essa descentralização e tentar visitar também as outras freguesias, o que realmente é importante, tal como o Sr. Presidente da Câmara referiu, também para atrair jovens, não só da vila em si, mas também das outras freguesias. Para terminar, deixo apenas uma questão aos três, que gostaríamos de saber como é que imaginam a SIC daqui a 5, 10 ou 15 anos. Quem é que começa, Raquel? Pode começar o Sr. Presidente. Olha, sabes, eu estou muito contente de estar aqui a participar, não é? Por duas razões, obviamente por ser a Sociedade de Gestão Crescense e porque tem a importância que tem para o concelho e para os crescenses, inegavelmente que tem muita importância a todos os níveis, e já falámos dele, desde o nível cultural, ao nível musical, ao nível social, tem de facto uma importância muito grande, mas fico ainda mais contente quando eu vejo duas jovens que
estão aqui, no fundo, a debater connosco, a debater de forma salutar, mas com uma grande consciência cívica e uma grande consciência da importância que tem esta sociedade de São Crescense. E, portanto, eu vejo que o futuro afigura-se risonho. É preciso que existam mais jovens como a Raquel e como a Leonor, mais maestros como o maestro Carlos Silva, mais direções como aquelas que existem, que, apesar do cansaço, apesar das adversidades, não deixam cair ou não jogam a toalha ao chão, como se costuma dizer em gíria popular. E, portanto, se assim for, nós temos garantidamente a nossa SIC com grande pujança, por mais 10, por mais 15, por mais 20, por mais 50. Mas é preciso ir renovando, é claro que é preciso ir renovando os músicos, trazendo mais pessoas, trazendo novas pessoas, até porque sabemos que em algumas áreas musicais a SIC tem que recorrer também a outros músicos de outras orquestras e, portanto, claramente que é preciso fazer essa renovação. Mas com o espírito que nós conhecemos que a SIC tem, que quando quer fazer alguma coisa, e hoje, tanto o Sr. Presidente como a Sra. Vereadora, como eu, já demos aqui alguns exemplos da vossa capacidade de organização, da vossa capacidade de empreendedorismo, da vossa capacidade de inovação, e, portanto, eu estou confiante que quando nós sairmos disto, que nos atormenta os nossos dias e a nossa vida, que a SIC sairá para a rua com pompa e circunstância e com todo o galanteio com que todos nós conhecemos a nossa SIC. Portanto, estou confiante, estou esperançoso que nos próximos 10, 15 ou 20 anos possamos estar aqui nós ou outros a contar a nossa história, mas a contar ainda mais história que a SIC acrescentou à tão longa história que já tem. Muito obrigada. Aproveito as palavras do Sr. Presidente da Câmara para deixar também aqui um agradecimento aos reforços, não é? Portanto, a esses elementos que o Sr. Presidente falou, que muitos deles já fazem parte da nossa casa também e que são elementos muito importantes e fundamentais também para o funcionamento da SIC. Passo a palavra então ao Sr. Presidente da Junta para nos dizer como é que imagina a nossa SIC daqui a 5, 10 ou 15 anos. Bem, nós quando fazemos um percurso, viemos de algum sítio e vamos para algum sítio. Encontramos-nos aqui neste momento, nesta situação que nós conhecemos, não a desejávamos e desejamos sair dela quanto antes, mas o que é facto é que não sabemos ainda quando. Esperamos que seja o mais breve possível. No entanto, o percurso dos últimos anos da Sociedade de Gestão Crescense é sido um percurso que eu considero de excelência. Quer dizer, do ponto de vista do agrado da população e de todos aqueles que assistem aos vossos espetáculos, tem sido crescendo. Por muitas vezes, alguma imagem associada às filarmónicas, que é uma associação que, enfim, antiquada, que toca músicas que não agradam, que as pessoas não conhecem, nada disso. Nós temos, de facto, assistido e temos tido essa percepção nos espetáculos que têm feito, quer na União de Freguesias, quer contra a Câmara Municipal, e, de facto, a percepção que temos de quem assiste a esses espetáculos para já é de agrado, em alguns casos de surpresa, de facto, porque superou as expectativas que as pessoas tinham para aqueles espetáculos, e todo esse percurso que temos vindo a assistir nos últimos anos é uma garantia do futuro, naturalmente, da Sociedade de Gestão Crescense, como é a garantia de futuro aquilo que o Sr. Presidente da Câmara acabou de dizer, esta direção que realmente tem dado provas, está à altura do desafio e que tem sabido gerir esta associação, e também dá-nos provas de garantia, de facto, os instrumentistas e todos aqueles que colaboram com a Sociedade de Gestão Crescense, a forma abnegada e pela jovialidade que demonstram e o entusiasmo que têm ao integrar esta Sociedade de Gestão Crescense e que, naturalmente, que também transportam para o exterior e que nós nos apercebemos o agrado e a satisfação que têm em representar e em vestir essa farda. Para nós, deixa-nos satisfeitos, deixa-nos agradados e, naturalmente, é com ânimo que vemos que a Sociedade de Gestão Crescense ainda terá um longo futuro pela frente, naturalmente, pelo menos mais 125 anos, naturalmente. Muito obrigada. Passo a palavra à Sra. Vereadora. Ora bem, aquilo que eu tenho a dizer é que espero uma longa vida à Sociedade de Instrução Crescense. E para o futuro, aquilo que efetivamente espero é que, para já que mantenha a matriz,
porque a matriz é naturalmente tradição e, portanto, que honre os antepassados, a sua matriz tradicional, e que esse é um dos aspectos que nos faz a nós diferentes. A cultura tradicional em que se insere também esta área da música, que é da Sociedade de Instrução Cruxense, é mesmo um pedido, é para manter. É para manter porque é um aspecto completamente diferenciador e caracteriza o nosso Ribatejo. E, portanto, é um pedido que se mantenha daqui por 5, 10, 20 e muitos anos. Mas é também, e esta conversa tem sido muito feita de desafios que vêm daí para cá como pedidos de resposta, e eu gostava de terminar a fazer o inverso disto, que é lançar um desafio também para vós. Isto é, quer dizer que a pandemia também nos veio ensinar que há um conjunto de aspectos, nomeadamente na área da gestão documental, que nós temos que nos atualizar, que temos que preparar. E, portanto, contamos muito com essa grande equipa que é a da experiência e a da juventude, porque juntas fazem efetivamente uma equipa muito, muito eficaz. E, portanto, com a experiência dos músicos, do maestro, vocês conseguem, ao nível da gestão documental, um acervo espetacular e fazer coisas espetaculares que têm que para o futuro também deixar, como aliás já deram mostras disso, o facto de hoje estarem a transmitir para as redes sociais e para o YouTube também, esta mostra de que para a frente será diferente. Nós precisamos disto. Precisamos do que já tínhamos bem feito e centenário, mas precisamos de ter registros em CDs, precisamos de ter registros em plataformas, precisamos de nos preparar para, e naturalmente esperamos que não volte a acontecer, mas se voltarmos a ter pandemias, já termos documentos que possamos continuar a desfrutar de uma sociedade de instrução cruxense, porque já deixou o seu registro. Portanto, para a frente é o trabalho que temos tido, queremos vê-los nas ruas, adoro vê-los nas paradas, em todos os desfiles, e portanto é de continuar a estar lá. E conforme já ficou aqui meio feito o desafio, possamos ir também às freguesias, porque a Sociedade de Instrução Cruxense também é com a nova geração que continuará. Portanto, em presença, mas também no online, é assim que naturalmente espero que seja o futuro. E se eu acho que nos estamos a ir embora, pronto, é um brinde à SIC, longa vida. Já vinha prevenida. Muito obrigada, senhora vereadora. Sim, estamos a terminar e eu só posso sair daqui muito orgulhosa por fazer parte desta família, porque realmente aquilo que nos foi dito hoje mostra realmente que aquilo que nós fazemos e o nosso trabalho tem impacto, e um impacto bastante positivo, e penso que tanto eu enquanto música, como todos os meus colegas, como o maestro Carlos, o senhor Alexandre, estão todos muito orgulhosos do trabalho que temos feito e daquilo que vocês nos disseram e todo este feedback positivo. E portanto penso que não sei se algum de vós quer dizer mais alguma coisa, mais algumas palavras para terminar. Eu quero agradecer às palavras do Sr. Presidente da Câmara, que nos deixou aqui um agradecimento para mim e para a Leonor por esta conversa. Muito obrigada pelas suas palavras, Sr. Presidente. E sendo assim, despeço-me. Obrigada a todos os que assistiram. E para a semana estaremos cá novamente com um novo painel e um novo desafio. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada e uma boa noite para vocês. E obrigado e parabéns. Obrigado, muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.